Bem, amigos, bom dia, como estão vocês, tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um Call de Abertura, você já sabe, todos os dias, segunda a sexta-feira. A gente começa aqui o dia sempre com as principais informações do mercado, para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, terça-feira, dia 31 de outubro, último dia do mês, né? Então um dia importante aí de fechamento para o mercado de maneira geral. A gente sabe que o mês de outubro não foi um mês como a gente gostaria que tivesse sido, mas enfim, vai do jeito que está dando para ir. Hoje, véspera aí de uma super quarta, também tem muita coisa bacana para falar, mas antes disso, deixa eu mandar um abraço antes que o meu colega Pedro Folador, esse é o nome dele, Pedro Folador, ontem disse, poxa, você manda abraço para todo mundo, eu assisto, nunca recebi um abraço lá. Então, Pedrão, meu amigo, você que é o grande campeão lá do nosso time, né? Parabéns aí por tudo que você faz, você é um excelente profissional. Então, estou deixando aqui o abraço, mas vou pedir a você que compartilhe, então, esse nosso vídeo com toda a sua base de clientes aí, você que tem um excelente respaldo junto aí, seus clientes. E aí, peço que todo mundo também compartilhe, né? Aproveita, curte aí o nosso vídeo, compartilhe aí com seus amigos também. Fala para todo mundo que o código de abertura do Entrando em Ação já está no ar. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações para ser o primeiro a ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Mas vamos ao que interessa, né? Ontem, pregão nos Estados Unidos foi realmente assim excelente, uma alta bastante substancial, coisa que a gente não via já há algum tempo. A gente teve os três principais índices com altas acima do 1%. No dia, isso realmente, não vou dizer que surpreendeu, porque na abertura aqui a gente já viu que o mercado ele estava bem positivo, a gente teve dados de Europa e tal, que foram significativos, e o dia sinalizava para um dia positivo, mas surpreendeu pela intensidade dessa positividade que veio ontem. Esse resultado no pregão ontem por lá se deve a alguns fatores, o principal deles é a percepção de que a incursão por terra de Israel foi bem cirúrgica, né? Foi bastante precisa, e isso, de certa forma, reduz a preocupação com um prolongamento desse conflito Hamas-Israel. Nós também tivemos ontem uma queda importante do petróleo, e isso, de certa forma, anima, porque a gente sabe, já falamos aqui diversas vezes, como isso bate na inflação, que é a maior preocupação por lá, além do fato de que, alcançando aí a metade do calendário de resultados, os resultados estão vindo bastante robustos. Só para você ter uma ideia, é a melhor temporada de resultados desde o terceiro trimestre de 2022. Então, quando se imaginou ali que o mercado, que as empresas poderiam entrar no processo de estagnação, que a economia americana poderia se aproximar de um processo de recessão, as empresas elas aparentam aí estar bastante saudáveis e trazendo resultados bastante significativos. É importante a gente lembrar que essa é uma semana importante, tanto aqui como lá fora, mas lá fora, lá nos Estados Unidos, é uma semana que tem, além da temporada de resultados que segue, a gente tem payroll na sexta-feira, a gente tem uma série dos PMIs também ao longo dessa semana, e o principal é amanhã, a super quarta, com a decisão de juros do FONC. Para a gente fechar aqui os dados de lá de fora, o Dow Jones ontem fechou em alta de 1,58, o S&P fechou em alta de 1,22 e Nasdaq fechou em alta de 1,16. Já aqui no Brasil, o Ibovespa abriu até bastante positivo. A gente viu como é que o EWZ estava lá fora na pré-abertura, o índice futuro abriu também positivo, o Ibovespa abriu bem, chegou a bater ali na casa dos 114 mil, mas a gente tinha entrevista coletiva do ministro Fernando Haddad, quando todo mundo imaginava que nós teríamos ali uma fala meio que justificando e indiretamente contradizendo a fala do presidente da República na sexta-feira, quando disse que a meta fiscal não seria cumprida. O Haddad meio que passou um pano, dizendo que não, o presidente não quer sabotar o país, mas ele está preocupado ali com alguns problemas que ele precisa amenizar. Essa percepção dele vai muito mais nessa linha, mas a verdade é que quando perguntado por uma série de repórteres com bastante contundência em relação ao comprometimento do governo em relação ao cumprimento da meta, o Haddad não respondeu, se esquivou e até se irritou com a insistência dos repórteres em saber qual é de fato o comprometimento do governo, qual é o comprometimento do Ministério da Fazenda em relação a buscar a meta fiscal.
A verdade é que a expectativa para o ano que vem, e isso já venho falando há bastante tempo, é que o governo ele continue sem preocupação alguma com a elevação dos gastos, e qualquer tentativa de equilíbrio fiscal ela virá justamente de arroxo tributário. Os olhos agora se voltam para a super quarta, né? Amanhã também a gente tem aqui Copom, então super quarta é sempre quando a gente tem as duas reuniões coincidindo, né? FONC e Copom a gente chama de super quarta. Expectativa lá fora pela manutenção da taxa de juros. Lá é importante a gente lembrar que é um intervalo de taxa de juros, não a taxa spot. Então a percepção é que lá a taxa permaneça no intervalo de 5,25 a 5,50. O Fed teria muita dificuldade de aumentar essa taxa ainda mais, visto que os Treasuries, e a gente acompanhou, já subiu demais esses prêmios aí. Então não há muito espaço nesse momento, mesmo se houvesse uma necessidade para fazer essa elevação, mas a gente viu que a gente teve dados de inflação e de consumo que até surpreenderam. Então, há uma tranquilidade para que o Fed mantenha essa taxa. Por aqui, haverá manutenção do pace, né, do ritmo de cortes, mesmo com todos os efeitos aí da ponta longa, principalmente a ponta longa da curva de juros aqui no Brasil, ter sido extremamente afetada pelos efeitos dos juros nos Estados Unidos. A expectativa é que ainda haja manutenção do 0,5% dos 50 pontos base de corte na nossa taxa Selic, trazendo aí a taxa agora para 12,25. Nós tivemos ontem divulgação do Focus com algumas importantes alterações aqui. A gente teve então o IPCA para 2023 uma redução para 4,63, para 2024 uma elevação para 3,90. O PIB, a projeção de 2023 caiu para 2,89, mas para 2024 permanece estável em 1,50 como expectativa. O câmbio permaneceu estável para 2023, 2024. 2023 expectativa para R$ 5,00 e 2023 R$ 5,00, 2024 R$ 5,05, e a Selic estável para 2023 ainda em 11,75, que seria o indicativo de mais um corte de 0,5 na última reunião do ano, e para 2024, 9,25, aí sim a gente teve uma elevação de 25 pontos base. Tivemos alguns resultados importantes ontem também. A SAI divulgou lucro de 185 milhões, ISA CETIP tem uma elevação aí nos seus resultados em torno de 27,7%, entregando aí um lucro líquido de 474,5 milhões, e o Grupo Pão de Açúcar, já com o seu resultado aí consolidado com o Grupo Êxito da Colômbia, né, entregou aí um prejuízo da ordem de 1,3 bi. Mas vamos ver então os dados, como foi o fechamento aqui no Brasil, dólar e índice ontem, e como está o mercadinho hoje. Vamos dar uma olhadinha então como é que estão essas informações. Vamos lá então. O Ibovespa, como eu disse, fechou em queda, né? Ele abriu em alta e depois virou ali com as falas do ministro Haddad, fechou em queda de 0,68 a 112.532 pontos, sendo as maiores altas do dia Usiminas com alta de 4,49 e CCR alta de 2,54. Na ponta oposta, caindo e puxando as quedas, Casas Bahia caiu 6,25 e Magazine Luiza caiu 6,16. No nosso calendário tem coisas importantes aqui, que inclusive que saíram ontem, alguns dados. A gente já tinha falado sobre o PIB lá da Alemanha, saiu também o IPC, a inflação de lá, a expectativa era uma alta de 0,2, veio 0,0, veio no 0 a 0, isso foi mais um dado positivo também que ajudou, como eu tinha falado, que a Europa tinha trazido informações positivas. O IGPM aqui no Brasil veio abaixo também do esperado, a expectativa era 0,61, veio 0,50. O índice de empregos CAGED, expectativa de criação de 208 mil, foram criados 211 mil novas vagas, e o PMI industrial da China, que foi divulgado ontem no final do dia em relação ao pregão já de hoje, a expectativa era que viesse acima dos 50, né? 50 com 2, veio 49,5. Para o dia de hoje, nós temos inflação na zona do euro, que vai sair daqui a pouquinho, a expectativa é de 3,1%. Nós vamos ter também o PIB do terceiro quatrio de lá na zona do euro, expectativa de 0,2%. Vamos ter taxa de desemprego no Brasil e confiança do consumidor nos Estados Unidos logo mais. Em relação à questão de empresas que divulgam resultados hoje, nós temos aqui no Brasil
Ambev, Telefônica, Raia Drogasil, CCR, Carrefour, Auren, Cielo, Grupo Vamos, Ômega Geração, Marco Polo, Vulcabras, Irani, Log e Kepler Weber são as empresas que divulgam balanço e resultados no dia de hoje. Vamos para os dados aqui do mercado agora. Minério de ferro. Cadê minério de ferro? Aqui. Minério de ferro fechou em alta de 1,99. O petróleo Brent, nesse momento, mercado aberto, alta de 0,76. Moedas. Peso mexicano subindo 0,17. Zarra sul-africano subindo 0,47. Rublo subindo 1%. Lira turca caindo 0,21. Dólar australiano caindo 0,06. Dólar neozelandês subindo 0,15. DXY nesse momento em queda de 0,03. Bolsas. Na Ásia, Nikkei fechou em alta de 0,60. O Hang Seng em Hong Kong fechou em queda de 1,79. O CSI 300 fechou em queda de 0,31. Na Europa, nesse momento, o mercado todo em alta. Mais um dia de alta. Paris subindo 0,81. Frankfurt, na Alemanha, subindo 0,54. Madrid subindo 0,71. Londres subindo 0,56. Eurostock subindo 0,84. Futuros americanos. Nasdaq caindo 0,02. Dow Jones subindo 0,35. S&P Futuro subindo 0,17. EWZ, nosso ETFzinho de bolsa lá fora, em pré-abertura já nesse momento, com uma alta de 0,14%. Vamos lá, vamos ver se o Brasil aproveita hoje aí, mais uma vez esse embalo, de repente a gente sobe, né? Repetindo mais uma vez uma frase do Nizam Guanais, que eu já disse aqui algumas vezes, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, é o que aconteceu ontem. Oxalá nos ajude e o mercado seja positivo hoje para a gente recuperar um pouquinho e fechar o mês de outubro com a carinha um pouquinho melhor, tá certo? Então é isso, pessoal. Desejo a todos aí um excelente dia de negócio, um forte abraço, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.